gente lembrar bem, todo esse processo de golpe que a gente vive no Brasil começou lá em 2013, lembram? Nas tais jornadas de junho, foram capturadas pela extrema-direita com aquele discurso "o gigante acordou". Agora o que vale é a bandeira do Brasil acima de tudo, não há partidos. É um discurso que foi caminhando para um lado realmente fascista, né, autoritário. Depois se somou a Lava Jato, com aquela ideia de que o grande problema no Brasil era a corrupção do PT, como se não existisse corrupção em outros partidos. E o processo avançou. Em 2014, a Dilma ainda conseguiu ganhar a eleição, né? Freou o golpe, mas em 2015 e 2016, com Temer, Eduardo Cunha e Aécio, o golpe avançou, a Dilma foi derrubada num golpe parlamentar, depois a Lava Jato, com o apoio dos militares, impediu Lula de ser candidato em 2018, aí mais um aprofundamento do golpe, Bolsonaro chega ao poder e agora nós temos uma nova etapa. Os militares que desde o governo Temer foram tomando posições dentro do Estado, de maneira escancarada agora, assumem que são um partido e eles não são uma força que faz uma moderação do Bolsonaro, não, isso é mentira. Eles são parte orgânica desse governo, mandam no governo cada vez mais. Então, esta semana, nós tivemos mais uma prova disso. Vocês se lembram que, alguns dias atrás, o Ministério da Defesa fez uma nota de intimidação à CPI, porque os generais e coronéis estão sendo investigados por corrupção, um governo cheio de militares e alguns envolvidos realmente em corrupção. Agora, depois dessa nota contra a CPI, aparece essa notícia, que inclusive saiu curiosamente no jornal Estado de São Paulo, velho Estadão, né? Dizendo que o general Braga Neto mandou um recado, o Braga Neto, que é ministro da Defesa, mandou um recado para o presidente da Câmara. Ou aprovam o voto impresso do jeito que o Bolsonaro quer, ou então as Forças Armadas não deixarão que ocorra eleição no Brasil em 2022. É um golpe. É uma pressão indevida, descabida, de um país que está sob golpe. É um golpe em câmera lenta, que começou lá atrás, como eu descrevi, e vai avançando, e se deixar, vai avançar cada vez mais. Eu falei que foi divulgado pelo Estadão, é curioso, né? Porque no golpe de 64, o Estadão, o jornal, deu apoio ao golpe e depois se arrependeu, porque depois os militares colocaram censura, perseguiram, o Estadão teve que publicar até receita na primeira página, porque não podia publicar notícia. Agora a mesma coisa, apoiaram o golpismo, disseram que Haddad e Bolsonaro era uma difícil escolha, escreveram isso num editorial, e o Estadão agora parece que se arrepende e percebe o risco, o perigo para a democracia que nós estamos correndo. O general Braga Neto, em público, negou, não, imagine, eu não mandei recado nenhum, eu não faria isso, mas outros militares, chefes da Aeronáutica, da Marinha e do Exército, fizeram circular pelos jornalistas em Brasília a informação de que é isso mesmo. As Forças Armadas estão fechadas com o Bolsonaro nesta ideia, que na verdade é uma ideia para barrar o Lula. Como eles sabem que não tem voto para ganhar do Lula, eles começam a trabalhar contra a eleição. Olha o perigo que nós estamos correndo. Mas a sociedade não pareceu se amedrontar com essa fala do Braga Neto, não. Com essa chantagem, com essa ameaça golpista. Várias postagens, eu tenho aqui alguns exemplos, o próprio Fernando Haddad dizendo que o Braga Neto tem que se explicar no Congresso, os deputados pedindo a prisão dele, de que se ele insistir em golpe, ele tem que ser preso, e tem que ser preso. Um militar golpista num país sério é preso. Nós não temos que ceder à chantagem desses caras. Inclusive o Brasil, de fato, lembrou que o Braga Neto, quando foi interventor lá no Rio de Janeiro, na época do governo Temer, assinou um contrato com uma empresa dos Estados Unidos, um contrato sem licitação, com essa empresa dos Estados Unidos que é acusada de envolvimento na morte, no assassinato do presidente do Haiti. Então, é uma turma barra pesada realmente. Ao mesmo tempo, o Bolsonaro, nesta semana que passou, entregou o governo para o Centrão. Ele recriou o Ministério do Trabalho com outro nome, Emprego e Previdência, e trouxe para esse ministério o Onyx Lorenzoni, que é do Centrão. Com isso, abriu uma vaga ali no Palácio do Planalto, vai fazer uma série de mexidas, permitindo que um outro líder do Centrão, Ciro Nogueira, ocupe a Casa Civil. Então o Centrão passa a estar num núcleo decisório do governo Bolsonaro.
E o próprio Bolsonaro disse, eu sempre fui centrão. Ele que na campanha dizia que ia renovar a política brasileira, se entregou ao centrão para tentar salvar o mandato. O general Ramos, que foi retirado do cargo para a entrada do Ciro Nogueira, até disse que foi pego de surpresa. Veja bem, eu não sabia que o centrão ia chegar dessa maneira. Jogo de cena. Os militares e o centrão são parte de uma mesma estratégia bolsonarista de sobrevivência até 2022. O centrão negocia e os militares ameaçam. Essa é a estratégia. Um parênteses para falar um pouquinho sobre Ciro Nogueira, o senador. Ele deixa como suplente no Senado, porque ele sai, né, do Senado e vira ministro. Sabe quem é suplente dele? A mãe. A mãe dele assume o mandato como primeira suplente do Ciro Nogueira. Ele é um político oportunista, teve já nos governos de Lula, Dilma. Se tem governo, ele está sempre por perto para ver se retira alguma coisa de vantagem. Mas o interessante é que ele vira ministro e aí as pessoas lembraram do vídeo dele em 2017, que ele chama o Bolsonaro de fascista e diz que o Lula foi o melhor presidente da história. Esse sujeito vai ser ministro do Bolsonaro. Vamos ver o trecho do vídeo. O Bolsonaro, eu tenho muita rejeição porque é um fascista. Ele tem um caráter fascista preconceituoso. É muito fácil você ir para a televisão e dizer que vai matar bandido, que vai não sei o quê. Lula. O melhor presidente da história desse país, principalmente para o Piauí e o Nordeste. Aí eu tenho que, me perdoe, por mais que eu seja, tenho que pensar no Brasil, eu não me vejo na eleição votando contra o Lula, Amadeu. Por tudo que ele fez, por tudo que ele tirou de miséria desse povo, quem realmente foi decisivo do combate à fome, os programas que ele fez o maior programa habitacional do mundo, que é o Minha Casa Minha Vida, esse combate à miséria que é o Bolsa Família, que tirou o povo do Nordeste. Então, eu estou falando aqui, senador Ciro, pelo progressista do Piauí. Então, o Lula é o meu candidato a presidente. Bom, o Ciro Nogueira, então, terá o papel de dar alguma estabilidade para o governo até 2022. E há um movimento importante, não é só dele, de criar um super partido no Centrão, que juntaria o PP, que é o partido do Ciro Nogueira, do Onyx Lorenzoni, do Arthur Lira, partido para o qual o Bolsonaro pode ir, ele já foi do PP. Então esse super partido juntaria PP, PSL, que é aquele partido pelo qual o Bolsonaro se elegeu, e o DEM, 3 partidos de direita, formando assim uma legenda forte no Congresso, que seria um super partido do Centrão, uma espécie de arena. Lembram da arena? Na época da ditadura era o partido dos generais. Estão tentando criar uma nova arena no Brasil para que o Bolsonaro consiga sobreviver. Existe até uma história de que o Bolsonaro poderia sobreviver até 2022 e desistir da eleição, da reeleição. Por isso que ele fica falando, não, se não tiver voto impresso eu não vou concorrer, porque ele está procurando uma desculpa, talvez até para não participar da eleição, para não sofrer uma derrota humilhante. E aí abriria espaço para um outro nome, concorrer com o Lula. Voltou a circular em Brasília o ex-juiz Sérgio Moro. As pessoas estão especulando, olha aí, o Moro no partido Podemos. E seria uma chapa Moro, o vice Mourão. Moro e Mourão. Falta só o Mourinho, mas a chapa teria o Moro e Mourão. É uma especulação que voltou a acontecer em Brasília. Falta combinar com os eleitores em 2022, a gente vai ver.